Olá, famílias! Recebi uma pergunta aqui, venho compartilhar um pouquinho da minha experiência, contribuir com vocês. Então, a pergunta que eu recebi foi assim, ó: o meu filho é muito preguiçoso para estudar, o que eu faço? Então, vamos lá. Dá 3 dicas pontuais para colocar em prática mesmo, colocando em prática que a coisa se transforma. Então, a primeira é parar de falar para si e para sua criança que ela é preguiçosa. Tirar isso do vocabulário, excluir. Se neste momento ela está se apresentando preguiçosa, ela está se apresentando sem motivação, sem interesse, a gente vai mudar isso, a gente vai substituir, a gente não vai mais aceitar, permitir isso. Então, é muito sério que a gente verbaliza, a gente influencia o outro, a gente influencia a gente e a nossa mente. Então, quando você convidar a sua criança para fazer a tarefa que tem que ser feita, para estudar, você já, se no caso, né, falava, perceba sua fala, analise sua fala, você vai parar. Ai, você é muito preguiçoso, ai, você não gosta de estudar. Exclui isso do vocabulário. Isso não existe mais, ok? E a gente tem que reparar que muitas vezes os adultos ficam falando: ai, mas você tem dificuldade de aprender, ai, mas você não faz isso, ai, você não faz aquilo, ai, você é um preguiçoso. Cancela o ai, cancelado, cancelado. Então você convida a sua criança, agora chegou o momento de fazer a tarefa de casa. Aí essa criança, ai, não quero, ai, não gosto. Você acolhe, você escuta essa criança, você começa, a dica 2 é a escuta ativa. Você pergunta, então você já não vai julgar aquela criança, você já não recrimina, você pergunta por que você não gosta, o que você não gosta. Então, às vezes a criança vai falar: ah, eu acho chato, ah, eu acho mais legal jogar. E às vezes a criança não vai gostar por ter dificuldade de entender, e aí dali você vai conseguir começar a ter clareza, buscar estratégias para ajudar essa criança a resolver isso, tá? Como que eu trabalho com as crianças? Eu falo para elas que eu entendo, eu acolho elas, mas que a gente tem que fazer as tarefas iguais. Então eu faço um combinado com elas, que é a terceira dica. Então você acolheu essa criança e o combinado vai ser: olha, a gente vai jogar um pouco, um dominó, enfim, alguma coisa que a criança. É muito legal que você tenha contrarritmos com as crianças, né? Momentos de pura diversão, momentos amplos e momentos, né, de concentração, de fazer o que tem que ser feito. Então você vai combinar com essa criança esse meio termo. Olha, nós podemos jogar um pouco antes de começar as tarefas, de brincar um pouco do que você quiser, mas depois a gente realmente vai precisar fazer a tarefa e eu preciso que você, né, faça, que você empenhe, que esteja comigo. Caso a criança não vá, ela perde o direito de fazer alguma outra sequência porque ela não fez as tarefas, né, o que tem que ser feito. E você começa a repetir isso 1, 2 vezes, em 3 semanas eu já tenho muito claro com as crianças o cenário, que a gente tem um momento livre, que a gente faz o que a gente quiser, que a gente brinca, e a gente tem um momento que a gente tem que cumprir as nossas tarefas. Eles tentam, às vezes, relutar no início, resistir no início, mas aí depende da postura do adulto, a clareza, a firmeza do adulto, que sabe o que tem que ser feito, e o adulto colocar isso de uma forma doce, mas de colocar uma forma firme. Então é muito do posicionamento do adulto, a criança vai muito se espelhar. Se o adulto tá com clareza que a tarefa tem que ser feita, que tem que ser estudado, a criança, muito provável, segue o adulto e se espelha e se entusiasma com o adulto, porque o adulto tá ali junto com ela, tá partilhando com ela, tá guiando com ela, tá? Então, geralmente a gente começa a mudar um quadro que a criança não tem interesse nenhum, num quadro normal, né? Em 3 semanas. Você começa a repetição, você começa essa modelagem de comportamento, você começa a ter os resultados. Se a criança está com muita dificuldades severas, você vai perceber também em 3 semanas, não, tem alguma coisa mais profunda que essa criança está fugindo, que tá preguiçosa para estudar, que ela tá fugindo dos estudos, é porque ela tá com um nível de dificuldade mais acentuado. Aí você tem que procurar a escola, procurar profissionais próximos para fazer uma identificação de qual a melhor forma essa criança aprende. Na maioria dos casos não é dificuldade de aprendizado severa, não é algum tipo de transtorno. A maioria dos casos é uma dinâmica mesmo
familiar, de fala, de estrutura, de rotina. Por isso eu te convido, primeiro, para de bloquear essa criança, pelo contrário, incentiva essa criança, fala, você é inteligente, você é capaz de fazer essa tarefa de casa, eu confio, acredito em você, começa a repetir essas palavras diariamente, não de forma excessiva, o mais natural e espontâneo possível. Não era espontâneo, mas você vai treinar e vai virar espontâneo. Então, é treino você começar a acreditar nessa criança, incentivar a potencialidade dessa criança. E é treino também você estruturar um momento para aquela atividade. Porque daí, tendo uma rotina, tendo uma base que às vezes em quando que vai sair da exceção, aquela criança vai se sentindo confortável com aquele cenário. Todo dia eu sei, eu chego da escola, eu descanso, eu tenho meu momento livre, eu tenho meu momento de brincar espontaneamente, fazer o que eu quiser, depois eu tenho que vir e fazer a minha tarefa. E o adulto que é centro referência para isso, tá bom? Às vezes pode parecer simples, mas às vezes é o simples que funciona. Às vezes a gente quer uma teoria, uma estratégia, um mecanismo lá do outro mundo. Não, pega esse. Começa a parar de falar coisas negativas para essa criança, substitui por frases de incentivo. Tenha clareza para sua criança e para você que vocês tenham um momento amplo de diversão e que tem um momento das tarefas e acompanhar ela. Faz isso por 3 semanas consecutivas, as coisas começam a mudar. Aplica, depois vai me contar. E qualquer dúvida deixa nos comentários. Até o próximo encontro. Fiquem bem, gratidão.